Irmão, Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para isso. Sabe? Diga, sensação e atitude. O problema muitas vezes é que a gente permite que a nossa sensação controle as nossas atitudes. Esse é o problema. Muitas vezes o que controla a minha vida são as minhas sensações. E aí que vem o complicador. Porque muitas vezes eu estou cansado. É uma sensação, sim ou não? Sim, eu estou triste. Eu estou angustiado. Eu estou ansioso. Depressivo. E por aí vai. E todas essas coisas são sensações. E por conta dessas sensações, muitas vezes eu permito que essas sensações, elas controlem as minhas atitudes. Quando não deve ser. Quando não deve ser dessa forma. A gente precisa mudar isso. Porque as minhas atitudes devem ser assim. Eu sou feliz. Repita, eu sou feliz. Diga, eu sou vitorioso. Ser vitorioso não é uma sensação. É uma atitude. Algo que te levou a ser isso. Então escute uma coisa. Quando muitas vezes as situações, as sensações quiserem bater a porta, porque elas virão, isso faz parte, elas virão na tua vida. Mas aí você precisa combater tudo isso com atitude. Toda vez que sensações de derrota, de fracasso, de depressão, de dificuldade, de resistência vierem contra a tua vida, você precisa de imediato combater isso. Porque a Bíblia diz que você é mais que vitorioso. Posso ouvir um amém? Você é mais que vitorioso. Isso é atitude. Porque só pode ser vitorioso quem tem atitude. Ninguém tem sensação de vitória, e sim vive a vitória. E eu preciso entender isso. Muitas vezes o nosso maior problema é que a gente é governado por sensações. E a gente permite isso. E a partir de hoje você vai sair daqui invertendo tudo isso. Porque serão suas atitudes que vão governar suas sensações. Quem entendeu, diga amém. Escute uma coisa. Coloque o Salmo 1 para mim. O tema de hoje é curado direto na fonte. Vamos lá então. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no caminho dos zombadores. Vamos todos nós ler esse versículo, porque eu acho que ele é importante. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Aqui, o salmista está dando para mim e para você 3 exemplos de libertação. Bem-aventurado aquele que não anda segundo influência. Não se detém, relacionamento. E também não se assenta, posicionamento. Diga comigo, influência, relacionamento e posicionamento. Faz tempo que eu não faço meu teatro, né? Eu queria convidar 2 ímpios para vir aqui. Tem 2 ímpios aqui? Não, mas pode vir 2 santos mesmo, fazer o papel do ímpio aqui, não tem problema não. Porque eu acho que aqui na igreja não tem pecador. Então, vem 2 irmãos, vem cá, pastor Vandré. Deixa eu ver, vem cá, Rafa, vem aqui. Pronto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Rafael e do pastor Vandré. São santos, já que nós não temos pecadores aqui. Vamos lá, vem aqui. A Bíblia diz, vamos lá então, que bem-aventurado é quem? Aquele que não anda. Então vamos andar. Nós somos ímpios. Sim. Nós vamos andar. Aquele que não anda, a Bíblia diz, andar. Mas também a Bíblia diz que é o que não se detém, aquele que não para. Então, não é só andar, vamos andar. Vamos lá, pecadores. Mas aí parou. Mas a Bíblia também diz que não é só andar e parar. É também se assentar.
Percebe uma coisa e presta atenção em algo aqui. Há uma evolução nisso, sim ou não? Sim. Porque alguém que estava andando, e aí, por conta de eu estar andando, eu parei. E porque eu parei, eu me assentei. Ai. Vamos sentar. Sente, fique à vontade. Tá tudo bem? Isso. Agora presta atenção numa coisa aqui. Há uma evolução que muitas vezes a gente permite. Olha só. A influência de andar junto fez com que eu parasse. Quando eu paro, isso é sinônimo de relacionamento. E toda vez que eu tenho um relacionamento, isso me posiciona junto com quem eu estou andando e com quem eu parei. É natural. Essa é a evolução que muitas vezes a gente permite. É por isso que a Bíblia está dizendo isso. E quando eu chego nessa posição, qual a diferença entre eu e eles? Então a Bíblia está dizendo, se você quer ser abençoado, preste atenção, porque tem gente que acha que pode andar e que nada vai acontecer. Tem gente que acha que pode parar, que pode estar junto, no mesmo lugar, e que nada vai acontecer. Mas toda vez que eu começo a andar, que eu me relaciono, com certeza, depois disso, o próximo passo vai acontecer, que é eu me posicionar como pecador. Aplauda o Senhor pela vida do Vandré. Oh, meu Deus do céu. Aí, escute uma coisa. Você entende que é uma evolução, sim ou não? Porque eu vejo, vem para mim, presta atenção, quem está comigo, diga amém. Eu conheço gente que diz assim, bispo, estou só andando. Eu estou só andando. Às vezes eu vejo jovens e eu encontro eles na rua. E aí muitas vezes aqui ele é crente, ele é santo. Mas eu percebo muitas vezes que aquela companhia, e diz aí um velho ditado lá fora que é assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas tem muito a ver. Tem muito a ver. Não, mas eu só estou andando com ele. Mas daqui a pouco eu estou parado com ele. E daqui a pouco eu estou na mesma posição que ele. E a Bíblia diz que não tem como eu ser alguém de sucesso, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que tem sucesso, aquele que evolui. Eu quero ter uma vida de sucesso com Deus, de evolução, de caminhar com Deus, mas eu quero muitas vezes andar com o ímpio, eu quero parar com o ímpio, eu quero sentar com o ímpio. Aí talvez alguém pode dizer, bispo, mas Jesus não andava com os ímpios. Escute uma coisa, Jesus, você vai ver Jesus andando, mas você não vai ver Jesus sendo influenciado pelo pecador. Você vai ver Jesus junto com o pecador, mas você não vai ver ele se relacionando com o pecador. Você vai ver Jesus com o pecador, mas você não vai ver Jesus se posicionando igual ao pecador. Tem muita diferença. E você não é Jesus, posso ouvir um amém? Ou será que tem alguém aqui, talvez, pode ser, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Coloque o versículo 2 para mim, do Salmo. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos lá, verso 3. É como a árvore plantada junto ao ribeiro, dá frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que você faz prospera. Repita comigo, eu vou dar fruto no tempo certo. As minhas folhas não vão murchar. E eu, diga eu, é só para quem crê, diga eu vou prosperar. Mas a resposta para dar fruto no tempo certo, para as folhas não murchar e prosperar, está ali no versículo, não está? Sim, porque a questão não está naquilo que você vai viver, aquilo que você vai ser, aquilo que você vai ter. A resposta está aonde você está plantado. Essa é a questão. Para viver a parte B, eu tenho que entender a parte A. Porque existe uma fonte que faz com que você dê fruto no tempo certo, com que as suas folhas não murchem e que você prospere. A questão é que eu preciso entender qual é a fonte. Esse é o problema. A questão é que eu preciso entender aonde eu estou arraigado, aonde eu estou plantado, aonde
as minhas raízes estão. Porque tudo, olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, tudo vai depender da fonte. Diga, frutifique. Diga para o teu irmão que está do teu lado, aí você é profeta. Diga, frutifique, se renove, prospere. Diga, mas não esqueça que tudo isso é na fonte. A questão é a fonte. Agora, escute uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite. E que fique claro. Aonde é a fonte? 2 Reis, capítulo 2. Coloque para mim 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Olha só. Alguns dos homens da cidade foram dizer a Eliseu, Senhor, como pode dizer, essa cidade é bem localizada, mas a água não é boa, a terra é improdutiva. Repita comigo, posição boa, mas a água era ruim. A fonte não era boa. E porque a fonte não era boa, não havia produtividade. Então o que eu quero que você entenda, e preste atenção nessa noite, porque talvez você pode até estar numa boa posição, mas não vai adiantar nada se a fonte não for boa. Porque muitas vezes eu estou até numa posição estrategicamente legal. A minha posição, a minha localização, a forma que eu estou está legal. Mas a minha vida não prospera e eu não sou produtivo. Sabe por quê? Porque a fonte não é boa. Eu posso até estar numa igreja como essa. O local é bom, a posição é boa. O lugar que eu estou, na presença de Deus, está tudo legal. Mas a minha vida é uma vida improdutiva e nada que eu faço prospera. Porque o problema é a fonte. O problema está na fonte. O que Eliseu vai dizer? Olha o versículo 20, coloque aí. Eliseu disse, põe sal e uma tigela nova e tragam a mim. Quando a levaram, diga, é o sal. Pode deixar aí no 21, é o sal. Quem é o sal? Quem é o sal? Diga, eu sou o sal. Diga, o sal sou eu. O sal é você. Vós sois o sal da terra. Quem é que tem poder de transformar o puro em impuro, de trazer de volta? E ele diz, põe o sal, vai no 21, olha lá. E ele foi à nascente, jogou o sal e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que está faltando na minha vida é sal. Olha só, coloque para mim aí João 7,38, por favor. Vamos todos nós ler, João 7,38. Quem leu Bíblia hoje, diga amém. Quem não leu, diga, estou lendo agora. Aleluia, irmão. Você não pode acreditar só no que eu falo, tem que estar na Bíblia. Posso ouvir um amém? Olha lá, João 7,38. Vamos lá? 1, 2, 3. Diga, Jesus está dizendo que a fonte sou eu. Diga, eu sou a fonte. Porque talvez tinha... O que tu quer, moleque? Porque talvez tenha gente aqui que está pensando que a fonte é em outro lugar. Talvez alguém que está aqui está pensando que a fonte é resgate vida. Pronto, eu vou na igreja, essa fonte. Diga, a fonte sou eu. Diga, eu sou a fonte. Mas escute uma coisa, se essa fonte não for produtiva, o que vai adiantar? Do que vai adiantar a minha vida? Eu preciso entender. Aquele que crê, rios de água viva fluirão. Sabe, o Espírito Santo quer fluir muita coisa da minha vida. O Espírito Santo quer fluir em você uma vida produtiva, próspera, uma vida a qual você, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, todos eles serão alcançados por essa fonte que o Senhor quer fazer jorrar de você. E eu estou esperando muitas vezes uma outra fonte, um outro lugar. E sabe de uma coisa, tudo aquilo que você precisa para viver de forma efetiva, um tempo transformador na tua vida, está dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você. O problema é esse, é que a gente está esperando de fora.
A gente está esperando de longe, do bispo, da bispa, da resgate, do irmão, da campanha, do culto que vai ter na minha casa. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu coloquei essa fonte dentro de você, essa fonte que quer jorrar vida, transformação, uma fonte que vai trazer para você uma vida produtiva, próspera, abençoada. Eu muitas vezes tenho dificuldade nisso, eu estou esperando lá fora aquilo que está dentro de mim. Não espere lá fora aquilo que está dentro de você para transformar. Escute uma coisa, Deus, Ele não muda ambientes, Ele muda pessoas. Amém? Deus muda essa situação, e Deus está dizendo, não vou mudar a situação, mudar você. É você. E quantos de nós não faz esse tipo de oração? Sim ou não? É. Deus mudou a vida de Abraão, mudou o ambiente que Abraão estava vivendo? Não. Ele mudou Abraão. Deus não muda ambientes. E a gente é cheio de fazer esse tipo de oração. Deus muda essa situação para mim. Deus muda esse momento. Deus muda a minha casa. Aí Deus está dizendo, não. Eu não quero mudar ambientes. Eu quero mudar você. Coloque a mão no teu coração e diga, Deus, me muda nessa noite aqui. Me muda, Senhor. Muda eu. Sabe, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 20, vai dizer sobre Isaac. Isaac vai cavar poços. Isaac está em busca de uma vida melhor para ele e para todo aquele povo que ele lidera. Ele está em busca dessa vida melhor. Aí o versículo 20 diz assim, que Isaac cava um poço. E o que aconteceu naquele poço? Quando ele acha a água, ele deu o nome daquele poço de Ezeque. Por quê? Porque ali naquele lugar começou a sair uma confusão. Começou a sair uma contenda ali naquele lugar. E sabe o que Isaac fez? Isaac abandonou aquele lugar. Sabe por quê? Escute uma coisa, irmão. Porque a sua prosperidade não está onde tem contenda. Posso ouvir um amém? Não está. A sua prosperidade, quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando aqui só de dinheiro, escute. Prosperidade significa ausência de necessidade. Então, quando você tem uma família próspera, um casamento próspero, é porque as necessidades, elas foram tiradas desse casamento. Porque tem casamento que é necessário diálogo, é necessário amor, é necessário intimidade. E aí Deus vem e torna o seu casamento próspero. Então quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só na questão financeira. Mas o que me chama a atenção é que Isaac achou água, achou. Mas aí a galera lá começou a discutir, começou a ter discussão, porque discutiram por causa do poço. E sabe o que Isaac fez? Isaac vai largar esse poço. Porque aquilo que Deus tem para você não está no meio das discussões. Não, mas foi eu que achei, eu vou até o final, eu vou até nisso, é meu, ninguém pega, eu vi primeiro. Não, escute uma coisa. O que Deus tem para você não é assim. O que Deus tem para a tua vida não requer de você esse tipo de sacrifício. Você tem que discutir, sair na mão, não sei o quê e tal, brigar. Porque é assim talvez que Deus vai te prosperar. Diga, não é assim que Deus vai me prosperar. Diga, Deus vai me prosperar diferente. Aí sabe o que acontece aqui? Vou dizer para você. Coloque aí o versículo 21. Isaac foi para outro lugar, sim ou não? Foi. Então seus servos cavaram outro poço. E também discutiram. No primeiro teve contenda, no segundo teve discussão. Olha lá. Isaac vai mudar de novo. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que achei, é meu. Eu vou brigar pelo que é meu. Ei, escute, presta atenção aqui, ó. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aquilo que Deus tem para você, você não precisa brigar. Aleluia. Não precisa, ei, escute, vem para mim, presta atenção. Todo mundo comigo aqui, ó. Não precisa sair na mão por aquilo que Deus tem para você. Relaxa.
Não, porque eu tenho que brigar com unhas e dentes, porque Deus me deu. Relaxa. A família que Deus deu para você, você não precisa brigar. O emprego que Deus tem para você, não, eu vou brigar lá, porque tem lá um servo de Satanás lá, está querendo pegar meu lugar. Relaxa, relaxa, não precisa brigar. Amém? Não precisa. Ah, Isaac a gente podia dizer aqui, né? Vem para mim, presta atenção. Isaac é um trouxa, né? Não foi ele que achou? Foi. Não, mas eu não vou, não. Você tem que largar de ser bobo, hein? Você precisa largar de ser boba, mulher. Sai na mão, briga pelo que é seu. Relaxa. O que é seu, olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, o que é seu, ninguém vai pegar. Vamos lá. Isaac vai para o terceiro poço, sim ou não? Sim, é o de Sitna. Aqui, ó. Não, esse é Sitna. Agora o terceiro é o Reobote. Vai lá. Isaac mudou dali e cavou outro poço. Dessa vez, olha lá. Não houve discussão alguma. E ele deu esse nome, a esse poço, o nome de Reobote. Dizendo: agora Deus me deu espaço para mim ser fértil e próspero na terra. Diga, o que Deus tem para mim é largo. O que Deus tem para mim é espaçoso. Escute, ei, vem para mim e presta atenção. Você vai saber quando é de Deus ou não, o que Deus tem para você. Você vai saber o lugar certo. Porque o que Deus tem para você e o que Deus vai dar para você vai te dar paz, vai ser largo, espaçoso. Não vai ser só para você, vai ser para a tua casa, para a tua família, para todos que estão ao teu redor, ao teu derredor, serão abençoados por conta disso. Você entende? Deus não vai dar coisas limitadas para você, que você tem que ficar brigando, saindo na mão, porque talvez você esteja saindo na mão por coisas tão pequenas, tão fúteis, e Deus está dizendo, avança mais um pouco, dá uma caminhada, larga isso aí, que ali na frente eu vou te dar um negócio grande. Quem está entendendo, diga amém. É complicado, porque para viver isso, essa fonte, ela tem que estar dentro de mim, porque senão eu não vou entender isso. Porque se eu não entender isso, eu vou ficar lá, no primeiro poço, discutindo, brigando. Ou eu vou ficar no segundo, com ódio de alguém, com raiva de alguém. Mas aí eu esqueço que, se tem ódio, tem contenda, tem discussão, isso não é de Deus para mim, por mais que eu tenha sido, mas foi eu primeiro, parece um motivo tão justo, porque fui eu que achei, porque foi eu que abri, eu que comecei, agora eu tenho que abrir mão. Não, mas o que Deus tem para mim, eu tenho certeza que é muito maior. Se está tendo confusão, intriga, eu vou mais um pouquinho, eu vou largar, eu vou deixar, eu vou mais para frente, e a gente tem uma dificuldade imensa de largar. Olhe para esse irmão que está ao teu lado, diga para ele, você consegue largar? O que ele disse? Ah, meu Deus. A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Mas sabe, eu quero dizer algo para você hoje aqui. Essa fonte que jorra de dentro de você. Diga, eu sou a fonte. O ódio não vai contaminar. A discussão, a intriga, a discórdia. Isso tudo não vai contaminar você. Porque você é sal da terra. Posso ouvir um amém? Amém? Você não é ninguém que vai ficar, sabe, sendo influenciado. O diabo manda alguém lá, e aí você já parece nem crente mais. Aqui não, eu estou falando de uma outra igreja, tá, gente? Isso não é relacionado a ninguém aqui, eu estou falando de uma outra igreja que eu conheci. Parece que chega um endemoniado de Satanás. 1 minuto não é crente mais. Quem olha já não sabe quem é o diabo, se é o outro, se é você. Meu pai. É porque, bispo, não sei, dá uns 5 minutos em mim. Ei, crente. Ei, santa. Tu tá com 5 minutos ainda? Eu falei, né? Esse cajado, ai meu pai, onde está? Coloque para mim 3 João, versículo 2, por favor.
3 João. Amado, eu oro para que tudo vá bem com você, para que você esteja saudável. Só física? Não, espiritualmente também. Sabe qual é o problema? A gente às vezes não está saudável espiritualmente. E aí o diabo sabe disso, tá? E aí parece que muitas vezes parece que é só um cutucãozinho, assim, né? Sabe aquele cutucãozinho com palito de dente? Aquela brincadeira assim, sabe? E aí parece que não precisa de nada para explodir você. E aí o diabo sabe disso. É porque muitas das vezes a gente não tem vivido essa vida saudável. Porque quando a gente fala assim, quem quer ser próspero? Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer ser abençoado? Quem quer ser produtivo? Quem quer crescer? E nós todos levantaremos as mãos. Mas a gente esquece muitas vezes que tem um problema dentro de nós. Qual é o problema, bispo? A gente não está saudável. Dentro da gente, muitas vezes, a gente está com essa água amarga. Essa água intragável. Essa água que nem a gente mesmo consegue ingerir. E aí basta que qualquer situação saia do nosso controle, para quê? Para vir à tona esse rio de água viva? Não. Porque Jesus disse em João 7,38, vamos lembrar de novo? Aquele que crê. Qual o rio que vai fluir? Qualquer rio? Não é qualquer rio. Não é qualquer rio. Bem-aventurado quem? Aquele que tem as raízes na fonte. Que fonte? Aí eu digo, bispo, esse versículo não está acontecendo na minha vida. É porque muitas vezes, sabe, minhas raízes estão em outro tipo de fonte. Que não essa fonte da verdade e da vida, que faz com que eu viva aquilo que está escrito lá. Porque talvez nessa noite aqui Deus esteja falando comigo e com você. Vamos mudar essa fonte. Vamos mudar essa fonte. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele, como é que está essa fonte aí? Sabe? Êxodo 10, no capítulo 10, versículo 22, o Senhor vai dizer assim, é o seguinte, Moisés, vai vir aí tempos difíceis, tá? Que vai faltar luz. Não vai ter luz. O negócio vai ficar tão feio, tão ruim, não é, Moisés? Que o céu vai ficar por 3 dias em densa. E ele diz assim, ó, que vai ser tão denso que um não vai ver o outro do negócio. Mas o que me chama a atenção é que ele fala no versículo 23, olha lá. É que durante 3 dias eles não vão poder ver uns aos outros. Porém, todos de Israel vão ter luz. Quem é de Deus tem luz. Vê se esse irmão que está ao teu lado está brilhando aí. Diga, Deus te chamou para brilhar. Está brilhando, sim ou não? Porque pode estar escuro para todo mundo, para mim não está. Então, escute, Deus não me chamou para ficar com contenda, com fofoca, com picuinha, com ingratidão. Deus não me chamou para ficar com discórdia, guardando o ranço de alguém no coração. Eita, meu pai. Deus não me chamou para isso, não. Ele me chamou para outra coisa, irmão. A partir de hoje, você riscou esse negócio dos 5 minutos aí. Larga isso, de vez. Larga esse negócio. Mas ninguém está vendo, Deus está vendo. O bispo não está vendo, Deus está vendo. Então a gente tem que entender isso, irmão. Entenda isso. Entenda. Ninguém tem luz, eu tenho. Deus está chamando você para ser luz nesse mundo de trevas que está aí fora. Olha como é que está aí. Olha o que está virando o nosso país. Essa polarização. Ou você é daquele tipo, não quero, não me envolvo com política. Irmão, tudo aquilo que gera lá em Brasília vai afetar uma hora ou outra a nossa vida. Para com esse papo, essa besteira. Você não é candidato, não é nada, mas você tem que orar. Porque o que vai virar isso aí?
Daqui a pouco está matando um outro, é verdade, irmão. E a gente, então está acontecendo, não sei o quê. Mas o nosso papel, a Bíblia diz assim, você tem que orar pelas autoridades. Tem que orar. A questão não é se é direita, se é esquerda, é orar para trazer paz ao nosso país. Porque você é luz. Essa responsabilidade está sobre nós. Ó, coloque para mim Isaías 60 e eu termino, vai, acabou. 9 horas em ponto, hein? Terminei. Consegui. Vamos ler? 1, 2, 3. Vai no 2, vambora. Olhe, ó, espera aí. Catuca o irmão que está atrás de para ele. Olhe. Vai. Olhe, a terra, a coisa está feia, escuridão total. Mas e sobre você? Ei, catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele, Deus chamou você para ser diferente. Então por que será que a gente insiste em andar no caminho dos ímpios? Se relacionar com os ímpios? Sentar com os ímpios? Se posicionar com os ímpios? Para quê? E Deus está dizendo assim, não bebê, ei, chega aí, presta atenção. É para você ser diferente. Mas é só andar. Não, escuta, sabe lá na escola? Diferentona, diferentão. Sabe, você jovem, então, é que os jovens bebem, usam narguile, né, não sei o quê, o jovem fica. Você não, bebê, você foi chamado para ser diferentão. Você é a luz. Você não é retrógrado, não. Você não é antigão, não. Ixi, você, não. Luz, você não bebe, não toma nem um vinhozinho, um uísque. Nossa, que isso? Não, eu fui chamado para ser luz. Mas por que você não bebe? A Bíblia não diz que é pecado, não. Mas eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para ser diferente. Se você não quer, nasceu. Nossa, todo mundo faz sexo na sua idade. Você é virgem ainda? É porque eu sou diferente. E ser diferente tem que ser um orgulho para você. Não por causa das pessoas, mas por causa de Deus. Aí vem aqueles caras, tipo assim, ai, amor, queria tanto que vocês me dessem uma prova de amor. Falar para as meninas aí, ó, guarda a sua prova de amor, viu, meninas? Deus tem um preparado para você. Tem jovem que não gosta, aí fica falando só de sexo, não sei o quê. Querido, glória a Deus. Você vai ver quando a gente for falar com os casais, né? Eita Jesus. Quando vai falar com os casais, a pessoa fica segurando, não deixa. Falar com o casal, não quero nenhuma criança aqui, nem solteiro. Porque aí vai ser imenso. Ei, escute, bem-aventurado. Eu quero ser bem-aventurado, mas eu tenho essa relação, essa posição, essa intimidade. Olha quanta gente aí para você ter intimidade, ó. Mas eu insisto com aquela galera que está lá fora, que não quer nada com Deus. Meus amigos. Olha aqui quanta gente para você fazer amizade. Né? Não precisa mais. Eu quero orar com você. Mãe, volta aqui, tá? Volta aqui domingo que vem, não deixa assim não. Ai, palavra pesada, não, querido, leva você para o céu, não arranca muito glória, mas leva. Sabe por quê? Essa fonte é você é a luz. Você é luz. Você foi chamado para levar luz onde não tem, iluminar, clarear, trazer à tona na vida das pessoas. Mas eu tenho que saber que sou eu. Olha eu. Ai, Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Não,
eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque eu sou fonte dessa luz e dessa verdade. Então eu vou abençoar você. Vamos ficar de pé? Eu não sei se tem muito para orar nessa palavra, porque, sabe, dói as costas, sabe? Fica marcado, né? Eu tenho minhas marcas de Cristo, ó. Hoje eu devolvo esse cajado para a bispa, não pego mais ele. Mas aí eu chego domingo que vem e ele está comigo ainda. Aí vai ser fogo. Eu vou tentar a semana toda, eu vou até jejuar. Sexta-feira o meu jejum vai ser pelo cajado. Para entregar de volta o cajado. Vamos embora. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu vou te dar, ó. Quantos aqui podem me dar 4 minutos aqui? 4 minutos. Pode ser? 4 minutos? Então coloque a mão no teu coração. Eu já passei 4 minutos do meu horário, mas me dá 4 minutos aqui que eu quero que você faça essa oração aí. Essa palavra não pode sair. Não é eu que vou orar por você. É você que vai orar por você mesmo. Bispo, eu não sei orar. Não, você vai falar com Deus. Sabe? Porque talvez a fonte que está jorrando aí, e você sabe, porque ninguém mais do que você sabe o que sai de você. Bispo, quando eu percebo que está saindo da minha boca, eu não controlo. Né? Sabe aquela história, né? Que está andando e dá aquele tropicão. Quando você dá aquele tropicão que quase quebra o dedinho do pé. Você está andando, aquela quina está ali, ó. Mas pega com gosto mesmo assim, que na hora você pensa, quebrou. O que sai da tua boca? Jeová. Vai sair o que você é. Eu já andei com gente que quando acontecem momentos assim, inoportunos, eu até me assusto com a pessoa, fala, isso aí, meu. Rapaz, eu não falo nada, mas eu fico assustado. Porque basta se empolgar que sai uns negócios meio estranhos. Entendeu? Eu falo, misericórdia. Mas ele dá glória. Porque às vezes é a gente. Mas é a fonte. É porque precisa tratar a fonte, e a fonte sou eu. Precisa tratar dentro de mim. Eu estou querendo mudar ambientes, mudar aquilo que está à minha volta, ao meu derredor. Mas primeiro precisa tratar eu. Eu estou na posição. Sim, a posição é boa, o lugar que você está é bom, mas a fonte não. E aí por isso que é improdutivo. E eu não estou produzindo nada. Porque aquilo que eu vou viver será produzido através de mim. Ai Deus, muda lá. Não, bebê. Esquece, tá? Se você continuar nessa ideia, você vai desviar. E eu não quero que você desvie. Porque não é esse o princípio. Vai mudar as coisas, tá? Você.